Ciclicamente, commodity subiu de preço, o Brasil tem uma ilusão de progresso. Commodity desceu de preço, o Brasil quebra. Aí o mesmo partido, Lula, popularíssimo, elege a Dilma. A Dilma, mesma gente, mesmo partido, mesma concepção, mesmo povo, quebra o país e é caçada. Mesma gente. Percebe? São o seguinte, saiu um dado ontem, termino. Um dado ontem, esqueça o ano. Brasil está hoje com a menor desigualdade histórica, é a mais desigual das sociedades, mas estamos com a menor desigualdade. Petezada, tá vendo? Lula chegou, as coisas melhoraram. A data do dado, 2022. Deixa eu dar um dado para vocês, mas vou falar baixinho para ninguém ouvir. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro. Não, mas eu vou dar outra. Nós temos compromisso com a democracia, com a questão de gênero e tal. Não diga para ninguém que eu falei. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Percebe as armadilhas? Porque falta projeto. Não é culpa do fulano ou do Beltrano. Se o marciano descesse em maio do ano passado e fizesse uma observação superficial, porque o marciano tem que olhar tudo, né? Tem que olhar as questões de Portugal, as questões da China, o que está acontecendo na Ucrânia. Aí ele passa no Brasil e olha assim, quais são os indicadores? Não, na economia a gente olha o Banco Central, como é que ele é manejado, e na política a gente olha, vamos ver o Congresso Nacional, né? Como é que é manejado e tal. Pois bem, o presidente do Banco Central de maio do ano passado é o mesmo hoje. E o presidente da Câmara e o presidente do Senado são os mesmos hoje por acordo, né? Porque o outro diz que é estabilidade e tal. Então isso cai, Sérgio Liro, numa questão. A questão básica é o seguinte, dá certo assim? Será que a gente não aprende nada? Dá certo isso? Sabe, contemporizar com o crime em nome de uma pseudo-governabilidade? Que governabilidade é essa? Será que eu estou louco? Eu não estou louco, louco estão os que estão fazendo lá isso. Então, eu não estou dizendo agora, eu vou repetir aqui o que eu falei na época, para ser desqualificado, como em tudo que eu falei. Ora, eu conheço a lógica de impasse do Brasil, eu fui constituinte no estado do Ceará, percebe? Eu sei qual é a engenhoca que nós criamos. Nós criamos uma constituição parlamentarista e na última hora, golpe de suborno, transformamos no presidencialismo com 5 anos para o Sarney. Eu sei muito bem disso, eu sou uma pessoa que estava lá. Evolução nacional para isso, todas as corporações que estão no Ceará são globais. Só tem uma empresa de energia que não está lá, que é a Petrobras. Que eu espero que mude agora, mas está lá, está fora. Mas a discussão da Petrobras hoje é moralidade, se vazou ou não vazou informação privilegiada para a distribuição de 24 bilhões de reais no trimestre de lucro extraído de cima do nosso povo, numa política de preços absolutamente criminosa que eu denuncio desde que foi fundada e que continua. Sabe qual é? Nós não cobramos a custo mais rentabilidade em linha com as melhores práticas internacionais. Sabe quanto é que se cobra pela Petrobras um barril de petróleo? O preço o spot de Roterdã. Então eu gasto $8 para tirar um barril de petróleo no pré-sal e cobro 78, 80, 90 dólares do povo brasileiro, porque é um monopólio na prática. E dolarizei os preços, embora meus custos sejam incorrentes em real. Isso está igual. É a mesma coisa hoje, não houve mudança. Por quê? Porque quem quer que mude isso somos nós, o interesse público difuso, os pobres, a classe média, os caminhoneiros, não sabe? E quem não quer que mude são os shareholders da Petrobras, que são os bancos. Esse é o problema, não, o Brasil não aguenta mais isso. Isso 3 meses, 4 meses, a gente fica na memória de esculhambar o Bolsonaro, vai valendo. Vai valendo, vai valendo. Eu quero ver daqui a 1 ano. Eu quero só, sem passar, se eu vou denunciar ou não. Eu estou aqui com vontade de denunciar, sabe? As coisas e tal, mas sabe o que aconteceu? No Brasil se inventou uma instituição chamada orçamento secreto. Orçamento secreto é o seguinte, 9 bilhões de reais foram liberados ontem pelo governo brasileiro atual nas emendas do relator do orçamento secreto do Bolsonaro, para construir uma maioria no parlamento para votar a grande reforma que é a nova geração do teto de gastos. Arcabouço fiscal é o nome agora. Sempre a gente bota um outro nome, mas qual é o fundamento? Melhora um pouquinho do que o teto de gastos, que nunca se praticou, não se praticaria, não há precedente na literatura, não há precedente na história da humanidade. Como não há isso que está se fazendo? O que é isso? É a agenda central de um país em chamas,
é institucionalizar um conflito distributivo que pelo menos devia ficar aberto para a política resolver. Para o mal ou para o bem, mas pelo menos na política o povo influencia. Não, é para botar na Constituição com vigência para 20 anos, como foi o teto de gastos. Este é o problema. Este é o problema. E os tribunais nunca reparam isso? Reparam. Pelas tantas, com Bolsonaro o teto de gasto valia para tudo. Com a posse do Lula, o tribunal, um juiz singular do tribunal, que costuma viajar muito por aqui, entendeu que era inconstitucional o teto de gasto para o Bolsa Família, que é a agenda central do partido que está no governo. Mas a educação pode ficar no teto de gasto, a saúde pode ficar no teto de gasto, a segurança pública pode ficar no teto de gasto, tudo mais pode ficar no teto de gasto. Mas, percebe, é uma espécie de colapso institucional. E esse significa ao redor de 24 bilhões de reais, que é nada. Porém, 19 bilhões estão sendo entregues à Malta, para usar aqui uma expressão lusitana, né, do orçamento secreto. E por ali, salvo muito honrosas exceções, que certamente as há, embora eu não as conheça, se rouba 30%, 40%. Com o Bolsonaro, nós esculhambamos. E agora? O que a gente faz? Vamos dizer, não, isso é necessidade, porque sabe como é, presidencialismo de coalizão, a gente precisa compor, precisa negociar. Isso é muito hábil, que é isso? Olha que habilidade. Isto vai matar a nação brasileira. Porque nós estamos lecionando uma decadência de valores, decência, espírito público, compaixão, lucidez, audácia, coragem de bancar o risco e sofrer por isto, em nome do que é certo. Tinha emenda no Ceará. Todos participavam de tudo, como é legítimo. Sabe, mas manda fazer uma emenda superfaturada em 700%, 600% e tirar a Codevasf para fazer um investimento no Amapá. Você é da revista Carta Capital, tenha paciência. Eu estou dizendo aqui de novo, eu estou dizendo que a Codevasf, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado num julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve, e eu denunciei na primeira hora. Eu me propus a homiziar o Lula, junto com a comissão de juristas, se ele fosse ilegalmente preso, porque eu sabia o que estava acontecendo. Então ninguém me confunda, eu vou terminar aqui, porque isso é criticamente irrelevante. Se não fica assim, o Bolsonaro fazia o orçamento secreto, isso era uma abominação. O Lula fazia é pragmatismo político. O que é que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro? Sabe, o Bolsonaro... Aí o Banco Central, tu me disse, ora, o Banco Central... Você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Sabe que dia foi votado? Foi votado numa votação virtual, que é ilegal, em plena pandemia, sem discussão com ninguém. 1 minuto só. Cadê a representação pela inconstitucionalidade dessa lei? Que o governo, com a força e a liderança que tem, como conseguiu eliminar do Gilmar Mendes, para tirar o Bolsa Família da coisa. O Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Agora, mantido o estatuto da independência e da autonomia do Banco Central, está escrito lá, eu sou advogado, Lei Complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. Diz lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado, a razão de direito e de fato está dada para a demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Estão indicando um banqueiro para o Banco Central, enquanto faz a ombudsman de si mesmo. É a denúncia como se fosse um ombudsman de si mesmo.
Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E estava demitido. Não ficava um dia sequer. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir e ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Para isso tem força política. Para conseguir maioria. Nomear o advogado pessoal dele para o Supremo Tribunal Federal. Percebe? Se nós quisermos ensinar a degradação de costumes, de valores, de moralidade, de decência ao nosso povo, façam isso, mas me deixem fora.